Nós começamos a estudar, através do livro de Esdras e de Neemias, nós começamos a estudar a restauração, a cura das nossas almas. E nós vimos na aula anterior, eu não gosto de chamar muito de aula, mas no estudo anterior, nós vimos o seguinte, que Jerusalém estava acabada, Jerusalém estava toda destruída. E o que aconteceu? Esdras e Neemias foram para lá para reconstruir a cidade. E a primeira coisa que reconstruiu foi o quê? O templo. O templo. Por que o templo? Porque o templo é o local de adoração a Deus. Então, é a mesma coisa. A cidade, nós podemos dizer que poderia representar a nossa vida. E a nossa vida sem ser o templo do Espírito Santo é nada, é morta, está em ruínas, está acabada. Então eu creio que todos aqui já confessaram Jesus verdadeiramente, já passaram pelo novo nascimento e já tem o Espírito Santo habitando dentro de cada um daqui. Quem crê que Jesus Cristo é o único caminho que nos leva a Deus, que não existe nem vela, nem reza, nem missa de sétimo dia, nem reencarnação, nem nada para nos levar a Deus, se você crê que é o sacrifício de Jesus na cruz que nos leva a Deus, você é cristão e você tem o Espírito Santo habitando dentro de você. Amém. Então nós vimos que a partir daí começou a reconstrução dos muros. E vimos que os muros, além de muros, eles tinham as portas, eles tinham as torres de vigias e as fontes. Os muros representam, quando a gente olha por fora da cidade e a gente vê os muros, é como uma pessoa vê a nossa vida. Se nós temos uma vida totalmente esculhambada, se nós temos uma vida totalmente com brechas, se nós temos uma vida totalmente fora da palavra, o inimigo olha e vê, é fácil entrar naquela vida, porque esse muro não está perfeito. Então, a nossa maneira de ser, a nossa maneira de vestir, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de conviver, de trabalhar, de tudo, vai refletir o que nós somos como esse muro. O inimigo vai ver se está bem protegido ou não. As portas falam do lugar da vontade da nossa alma, porque nós decidimos se a gente abre a porta ou fecha a porta. Para quem nós abrimos a porta, se é para Deus ou se é para o inimigo, e para quem nós fechamos a porta. E a torre fala do estado de vigilância, que nós temos que viver em constante vigilância, porque quando a gente está vigilante, nós pegamos, não somos pegos de surpresa. E as fontes, do lado das fontes, eram fontes de águas que tinham que estar sempre com água, porque o inimigo lança dardo e a porta é onde pode incendiar, e se não tiver água ali, que é a palavra, o inimigo entra por ali. Isso nós vimos na última aula. Vimos também que quando decidimos fazer isso, levanta uma oposição satânica contra as nossas vidas. Levanta Satanás com zombaria, com conspiração, levanta zombaria assim, fica falando, você agora virou crente, você agora só faz isso, você só vai na igreja, você só vive com a Bíblia, né? É um monte de zombaria, conspiração. O inimigo nos ameaça de morte, verdadeiramente. Ele vem com falsidade, quando ele vê que a gente não cedeu, ele quer fazer aliança conosco. E eu disse aqui bem claro que a gente não faz aliança com o inimigo. O mundo não pode entrar na igreja. A igreja é separada, não tem essa de festa disso e daquilo, não vou enumerar porque a gente fala disso o tempo inteiro, mas a igreja é uma coisa e o mundo é outra, e não existe aliança, existe sim uma resistência e uma oposição. Como nós nos posicionamos dessa maneira, ele ainda vem com uma falsa profecia. O inimigo vem com argumento, ele se aproxima de nós, vem com a própria palavra, vem dentro da igreja, querer que a gente faça as coisas que são bíblicas, mas que estão fora da vontade de Deus, que é o texto tirado do contexto. Que nós vimos que ele sugeriu para que Neemias ficasse
ficasse escondido dentro do Santo dos Santos. E Neemias não podia ficar, ele não era da tribo de Levi, ele não era sumo sacerdote, e era uma vez por ano que entrava ali, não era nenhum lugar para se esconder. Então nós temos que ficar atentos com as táticas do inimigo. Feito isso, eu terminei o nosso último estudo dizendo o seguinte: os muros estando bem ajustados, as portas firmes, toda essa parte de fora firme, nós temos que passar a cuidar dos nossos inimigos internos. Então, nós precisamos nos fortalecer internamente. E é disso que nós vamos começar a falar hoje. Primeira coisa, para fortalecer o nosso interior, o que será que precisa? Vamos abrir em Neemias 8. 8. A primeira coisa que nós precisamos para fortalecer a nossa vida é uma coisa bem simples. Neemias 8. Neemias 8, capítulo 8. Ninguém sabe antes de abrir, né? Não, já foi convencido. Já está. Mais que fé. Obediência. Mais que obediência, que é tudo isso. Então vamos ler. Neemias 8, verso 3. Aí já estava tudo resolvido. E leu no livro, diante da praça, que está à fronteira da porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Desconfiaram? A palavra. Não existe nenhuma transformação na nossa vida sem leitura da palavra. A maneira de nós fortalecermos a nossa vida interior é pela palavra. A palavra ela vai nos transformando, a palavra vai limpando o nosso interior, ela vai fazendo uma mudança enorme dentro da gente e nós vamos nos fortalecendo sem nem perceber que estamos ficando fortes. Então vamos ler o verso 5, nós lemos o 3, vamos ler o 5. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Verso 6. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e o todo o povo respondeu: Amém, Amém. Levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram ao Senhor com o rosto em terra. Então é a leitura da palavra, adoração a Deus, é isso que a gente tem que fazer. Verso 8. Leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que entendesse o que se lia. Então nem todo mundo lia, mas ele ia explicando o que estava lendo. Gente, então é a palavra que é instrumento de restauração. Não adianta a gente querer milagre. Quem não gosta de ler, tem gente que às vezes até lê mal. Vamos abrir o jogo e falar claro? Nada impede de ler 2 versículos por dia. Aqui nessa igreja não impede. Aqui não tem ninguém analfabeto. Então nós temos que ler a palavra, e essa palavra é que começa a fazer a transformação na nossa vida. Porque ler Facebook a gente lê. Ler as coisas que vêm pelo telefone a gente lê. Então todo mundo sabe ler. Então, não gosta de ler a Bíblia, comece a gostar se quiser ser curado, porque não tem cura sem a leitura da palavra. A palavra é que vai nos limpar, nos santificar, vai nos levantar acima das circunstâncias. A hora que acontece alguma coisa, é na palavra que nós vamos ter força para a gente erguer e olhar por cima das circunstâncias. Quando a nossa alma está restaurada, é restaurado também a vontade de ler a palavra. Mas, gente, não existe milagre. Nós temos que ler a palavra todos os dias. É só assim que nós vamos fortalecer o nosso interior. Amém? Então, eu vou repetir, gente. Não tem desculpa de não ler a palavra, porque o ideal seria ler pelo menos um capítulo por dia. Mas eu estou aqui pedindo 2 versículos por dia.
Eu acho que isso não mata ninguém. Então a palavra, ela vai gerar novos hábitos na nossa vida. Por quê? O que é a palavra? É o verbo, é Jesus, é a água. Quando nós temos a palavra dentro de nós, nós temos quem dentro de nós? Jesus. Então, gente, a leitura da palavra é básica. Logo em seguida, aqui no capítulo 8, a gente já vê Neemias e Esdras lendo a palavra para todo mundo. E eu preciso ficar forte, cada dia mais forte, para lutar com os inimigos internos da minha alma. Gente, desde que a criança é gerada, não é nem quando ela nasce, desde que ela é gerada, Satanás tem um plano: ferir esta pessoa. E Satanás fere a pessoa dentro do ventre da mãe. Uma criança concebida num casamento de brigas, de confusão, de problemas, a criança percebe. Uma criança que tem uma tentativa de aborto, a criança percebe e ele vai se ferindo, mesmo que seja inconsciente, mas hoje os psicólogos, os psicanalistas já falam que ficam marcas nessas crianças. A criança que nasce num lar que tem pais agressivos, que passam por toda agressão física, seja ela maus tratos, como abuso sexual, essa criança é ferida. E o alvo é a criança, porque ali é que Satanás está plantando, está formando o solo para ele agir. É na nossa ferida que Satanás vai agir. Então, uma criança que nasce sem saber quem é o pai, nasce ferida e fica ferida pro resto da vida, se não entrar Jesus Cristo nessa história. Então, Satanás, ele é especialista em ferir as nossas vidas, e ele começa a ferir as nossas vidas no ventre da nossa mãe. Se é um lar que não é cristão, mais certo ainda, porque geralmente no lar cristão a mãe já consagra a criança a Deus, e tudo já é mais difícil isso acontecer. Então, crianças que nascem sem saber o pai, crianças que são filhos ilegítimos, tensões entre o casal, morte, às vezes acontece alguma morte de um pai ou de uma mãe, separação, divórcio, maus tratos, rejeição na gravidez, tudo isso afeta a criança e faz ferida. E nós passamos a reagir na nossa vida adulta de acordo com o nosso passado. A nossa vida, da maneira que o diabo vai nos ferindo, vai fazer com que hoje eu reaja por causa daquela ferida, às vezes lá na infância, ou até uma ferida feita ontem. Nós sempre vamos estar reagindo de acordo com o que é colocado no nosso coração, na nossa vida. E eu falei, acho que na última reunião, e vou repetir: uma pessoa ferida é complicadíssima. E ela pode ir para o psicólogo, e no psicólogo ela vai descobrir as causas, provavelmente, se ela se submeter a um tratamento psicológico, psicoterapêutico. Porque nem isso a pessoa ferida consegue. A hora que a máscara começa a cair, a pessoa ferida foge. Porque para fazer terapia psicológica, precisa também de ajuda de Deus. Porque a pessoa entra na sessão terapêutica querendo tapear o terapeuta. É uma defesa, é normal. E quando ele começa a ser descoberto, ele foge e não enfrenta. E os que enfrentam e vão até o final, não são curados. Eles podem ficar com aquela situação administrada. Conhecedores da situação, eles vão saber como eles são, como que eles reagem, até onde eles podem ir, ficam mais sociáveis, mas não a cura. O único que cura é o Espírito Santo de Deus, milagrosamente. Amém. A palavra de Deus diz que Jesus, está lá em Lucas e em Isaías também, Jesus é o mesmo ontem, hoje e amanhã. E ele veio para libertar os cativos. E libertar os cativos dessas feridas.
Porque uma pessoa com uma ferida interna, essa ferida torna-se a brecha para o inimigo entrar. Muitas vezes a pessoa fala assim, eu não peco, gente. E às vezes não peca mesmo, eles falam que não pecar, estou mentindo, diz a palavra, mas os pecados sabem quais são, confessam os pecados, não querem pecar, quando pecam, não tem grandes pecados, mas são atormentados pelo inimigo. Por quê? As feridas que estão lá dentro que estão causando esse tormento. E é disso que nós vamos ficar livre hoje, em nome de Jesus Cristo. Chega de igreja ferida. Chega, Jesus está querendo curar a noiva. Gente, eu não sei, eu não gosto de falar essas coisas, mas eu creio que está muito próximo de Jesus voltar pelos acontecimentos mundiais. E a gente não pode ficar brincando mais de crente. Nós temos que entender isso de uma vez por todas e curar as nossas feridas, amém? Mas curar de verdade, expô-las ao Espírito Santo e pedir a cura. Então, eu disse que nós somos produtos das experiências das nossas vidas. A experiência do nosso passado determina como eu falo, como eu penso, como eu ajo, como eu me relaciono hoje. E nós precisamos ficar livres desse nosso passado. Amém? Amém. Livre dessas nossas feridas. Satanás aproveita toda experiência negativa para atuar nessa experiência na nossa vida de hoje e vem deformar a nossa personalidade. O que é a personalidade? O que é a personalidade? Pode falar de qualquer jeito. Uma característica da pessoa. A personalidade vai determinar aquela pessoa. Então vai determinar se é uma pessoa meiga, se é uma pessoa agressiva, se é uma pessoa mansa, se é uma pessoa brava, se é uma pessoa expansiva, se é uma pessoa introvertida. A personalidade está na alma, faz parte dos nossos sentimentos, da nossa emoção, do nosso intelecto e da nossa vontade. Então, o diabo, a função dele é acabar com a nossa personalidade. Eu tenho uma definiçãozinha aqui, mas já foi falado. A personalidade é aquilo que a pessoa é. Caráter ou qualidade do que é pessoal. Sua maneira habitual de ser. Aquilo que distingue da outra. É o mundo dos pensamentos, dos sentimentos e das decisões. Isso é a nossa personalidade. E é aí que o inimigo vai danificando a nossa personalidade. E o que acontece? Não há um crescimento saudável da nossa personalidade. A pessoa cresce fisicamente, fica uma mulher, fica um homem, mas fica infantil, fica preso lá no passado, não cresce emocionalmente. Está totalmente danificado. É uma pessoa que o normal seria um crescimento saudável das duas coisas. Conforme vai crescendo fisicamente, vai crescendo na personalidade. Mas ficam às vezes eternas crianças, eternos adolescentes, sempre preso em algo lá no passado. Vou repetir, e as reações do momento são baseadas nas experiências passadas. Gente, e é isso que nós temos que ficar livres. Amém. Se nós formos analisarmos atrás de cada agressividade nossa, de cada insegurança, de cada medo, de cada tristeza, de cada falta de perdão, de cada depressão, tem uma ferida de Satanás nas nossas vidas. Nós acabamos reagindo de acordo com o que nós somos. Uma alma curada, uma alma restaurada, não reage da maneira que muitas vezes a gente vê pessoas da igreja reagindo, porque elas reagem não em cima daquilo até que elas feriam, mas em cima das feridas delas. Então a gente vê pessoas com feridas profundas na alma e elas estão totalmente ligadas ali no passado. E em Jesus Cristo nós temos provisões para vencer tudo isso. Amém? A gente não pode esquecer disso. Vou ler aqui. A incapacidade de reagir normalmente às situações do presente revela prisão ao passado.
Em Isaías 61, nós não vamos abrir, quem quiser anotar, 61:1 diz: enviou-me a curar os quebrantados de coração. E em Lucas 4 fala: para pôr em liberdade os oprimidos. Quando a nossa alma é liberta, é curada, ela fica livre das prisões, nenhum problema vem nos atingir, nenhuma crise vai conseguir sufocar a nossa personalidade. Nós vamos passar por ela sem perceber, sem ficar desse jeito. As feridas não tratadas, elas se transformam em mágoas. Feridas não tratadas, elas se transformam em mágoas. Atrás de toda ferida existe um plano de Satanás e nos torna prisioneiro das mágoas. Então, uma pessoa te feriu. Pensa numa pessoa, às vezes são várias, pensa em uma que veio agora na tua cabeça. Uma pessoa te feriu. Você está preso nessa pessoa. Olha que legal. Você deve odiar essa pessoa, né? Se ela ainda está aí. Você está preso nessa pessoa. Você anda com essa pessoa, você deita na cama com essa pessoa, você dorme com essa pessoa, você acorda com essa pessoa, você fala com essa pessoa, você reage com essa pessoa. As tuas reações estão baseadas nessa ferida que essa pessoa te fez. Olha que coisa insuportavelmente horrível, não é? Que tudo que a gente quer, não quer nem pensar. Ela nem existe, eu não estou nem aí para ela. Mentira. Ela está determinando toda a sua vida. Então, a ferida desencadeia a mágoa. E a mágoa nos traz, nós ficamos presos a quem nos magoou. Nós ficamos presos à amargura da ferida e os sentimentos que essa ferida vai gerando na nossa vida, que alimenta a mágoa. E isso não tem fim, gente. Isso não tem fim. Se a gente não tomar uma atitude que nós vamos tomar hoje aqui, isso não tem fim. A pessoa pode disfarçar, ela pode aparentar uma pessoa resolvida, mas escapa por todo lado e por todas as situações os problemas dela. Outra coisa que acontece, a pessoa que continua nessa prisão, ela é incapaz de amar. Uma pessoa presa numa ferida, que tem uma mágoa, ela não ama ninguém. E o pior, não é amado. Tudo que o ser humano quer é ser amado, aceito e acolhido. E uma pessoa presa numa ferida, além de não amar, não é amado. E quanto mais essa pessoa faz para ser amado, mais ele é desamado. Essa pessoa é desamada. Então, gente, nós temos que ficar livre hoje dessa porcaria, em nome de Jesus Cristo. O Senhor tem poder para isso. Então eu vou repetir. Quando nós ficamos presos à amargura dessas feridas, os sentimentos, todos os nossos sentimentos, eles alimentam essa ferida. E essa pessoa torna-se incapaz de amar e é incapaz de ser amado também, que eu acho que é o mais triste ainda. Então nós realmente precisamos ficar livres. Essa ferida, essa mágoa, ela vai se tornar uma brecha para o diabo agir. Ela vai, se elas forem aceitas e alimentadas, ela vai tornar uma brecha. E o inimigo vai agir nesse campo. Só uma coisa para vocês. Que culpa você e eu, vou falar a vocês, já estou totalmente curada, tá? Que culpa que você tem de ter sido ferido? Você vai me responder. Você quis ser ferido? Não. Então ninguém tem culpa de ter sido ferido e nem quis ser ferido. Você não tem culpa disso. Você só tem culpa de alimentar essa ferida. Aí sim, deixar ela infeccionar dentro de você, tomar conta de tudo que você é. Essa é a tua responsabilidade, que hoje nós vamos acabar com ela. Mas se você é ferido, gente, nós estamos aqui para ser ferido. E quem é cristão vai ser ferido cada dia mais. E a perseguição já está começando e vai perseguir mais. Eu não estou sendo pessimista, eu estou sendo realista. Então a gente tem que estar acima de qualquer circunstância.
circunstância, com a nossa alma curada, com o amor de Deus dentro de nós, para que a gente não venha deixar essa ferida crescer, infeccionar e apodrecer tudo na nossa vida e tornar uma amargura. Então, amargura, eu vi aqui uma definição. Nós podemos definir a amargura como um mal-estar produzido por essa ferida. É um mal-estar, a amargura. É um ressentimento e é uma mágoa. Então, esse sentimento de amargura, de ressentimento, de mágoa, esse sentimento de mal-estar, ele dá lugar, ele tem uma consequência. Ele quebra os relacionamentos. Uma pessoa amargurada, uma pessoa que a gente fala, aquela pessoa mal resolvida, uma pessoa amargurada, uma pessoa que tem sentimentos totalmente distorcidos, uma pessoa que enxerga o outro de acordo com as suas feridas e não realmente como o outro é, uma pessoa que se enxerga de acordo com as suas feridas e não realmente o que ela é, a luz da palavra, ela quebra os relacionamentos. E esse assunto vai ser para a próxima aula, que nós vamos falar de como que a gente quebra os relacionamentos e o que a gente tem que fazer para restaurar os relacionamentos. Isso vai ser para o nosso outro estudo. A pessoa que é ferida, tem um exemplo que eu achei legal. É a mesma coisa de você pegar uma maçã e derrubar a maçã no chão. Você pega a maçã, põe ali na fruteira, ela está inteira, só que a ferida está lá dentro. Ela começa a ficar preta, ela começa a contaminar, até que ela toma conta de toda a maçã e vira podre e não serve para nada. E quem que vai querer uma maçã podre? Essa pessoa é rejeitada. Então, gente, é uma artimanha do inimigo, ele não perde tempo com isso, ele fere criança. Você já viu pessoinha mais cruel que criança em escola? Criança, no mesmo minuto, põe apelido no outro. Se a pessoa tem o mínimo de problema, vamos falar assim, defeito para de fábrica, né? O outro fala, se é muito magra porque é magra, se é muito gorda porque é gordo. Se tem, a gente sabe. E a criança, ela é ferida, mas é o inimigo usando as crianças para isso. E a gente acha, pais normais, dá muito amor para aquela criança e acha que aquilo não feriu a criança. E amém que não feriu. E nós que somos cristãos temos que orar todo dia por esses nossos filhos, quebrando tudo isso. Porque às vezes crescem crianças com muita ferida, por uma bobagem de criança. Então, o que eu quis dizer com isso? Que a ferida a gente não vê no primeiro momento, mas ela acontece. E Satanás não brinca em serviço, porque ele precisa da ferida para a pessoa ficar magoado, para ele poder agir em cima disso. Maldição sem causa não tem pouso, mas quando a pessoa guarda aquela ferida dentro dela, vem a mágoa, vem o ressentimento, e é aí que o inimigo usa e abusa e acaba com aquela vida. Vamos abrir em Hebreus 12. Um versículo super conhecido. Hebreus 12. Verso 15. Hebreus 12, verso 15. Nós vamos ler mais a segunda parte do versículo. Pronto? Fala assim: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos
sejam contaminados. Então aqui a palavra diz, ele faz uma analogia com a amargura como uma raiz. O que é uma raiz? Ela vai profundamente, ela se espalha. E a raiz, ela alimenta o fruto. Só que aqui é um fruto ruim, é um fruto da amargura. Então, do ressentimento, da mágoa, de tudo que a gente está falando. Então, a pessoa que tem essa raiz de amargura, ela contamina ela inteira, até fisicamente ela se contamina, ela contamina ela inteira, e o pior, a raiz de amargura que brotando por perturbe e por meio dela, muitos sejam contaminados. Então, a pessoa que tem mágoa, que tem ferida, que tem amargura, além dela se contaminar, ela contamina todo mundo que está em volta. E ela passa a ser aquela pessoa que eu falei agora há pouco. Ela não ama e não é amada. Porque ninguém aguenta ficar perto de pessoa amargurada. É uma coisa muito desagradável. Nós, a igreja, aqui temos o amor de Cristo, a gente faz força. A gente vai até um certo limite, porque nós também temos as nossas feridas. Então, os que estão mais tarados nesse ponto, conseguem entender o irmão que tem problemas, mas não junta. Porque ao outro lado não aguenta. Vamos ser verdadeiros. Né? A gente precisa estar assim num nível muito alto de santificação, que nós vamos estar hoje, em nome de Jesus, para a gente dar esse suporte que o irmão e a irmã amargurado precisa. Porque é uma pessoa que contamina os outros. Então, aquela pessoa que está numa roda, de repente a roda some. Ninguém aguenta ficar ali. Não é? Nós vamos ver mais detalhes disso. Agora, permitir a amargura é andar em desobediência. A gente ser ferido, a gente ter a ferida, isso, como eu falei, ninguém pediu. Agora, permitir a amargura é desobediência à palavra de Deus. Aí que o inimigo entra. Então, nós não podemos permitir essa amargura. Eu coloquei aqui, Satanás nunca constrói uma base em alguma área da sua vida sem que ele primeiro conquiste um direito legal. Ele nunca vai conseguir uma base na tua vida se ele não conquistar um direito legal. E quando a gente tem amargura, quando a gente tem feridas não tratadas, é um direito legal que ele tem de agir ali. E a gente precisa acabar com esse direito legal do inimigo. Se você alimentar a ferida e a amargura, ela virá com certeza. A amargura, ela se manifesta de várias maneiras. Eu peguei aqui 5 maneiras. Porque às vezes a pessoa é amargurada, é ressentida, ela vive com aquele problema dentro dela, que foi lá da infância. Estou pegando lá de longe. Às vezes foi na adolescência, às vezes foi a semana passada. Mas a pessoa tem aquela amargura dentro dela, e como nós, seres humanos, sabemos, ou pensamos que sabemos, que disfarçamos, porque criança é mais espontânea, criança já mostra. Mas nós, seres sociáveis, o que nós fazemos? A gente disfarça, a gente tem vários mecanismos de disfarce, né? Ou a gente fica uma pessoa não vou dar muito exemplo, mas com determinadas atitudes ou com outras, ou fica excessivamente boazinha para ser aceita, ou fica extremamente engraçadinha para ser aceita, ou fica uma pessoa que brinca o tempo inteiro para ficar agradável, mas tudo isso está escondendo uma amargura muito grande dentro dela e acaba se manifestando de uma maneira ou de outra. Então, se manifesta de várias maneiras. Na fala. O amargurado deixa extravasar em sua conversa o que vai na sua alma. A conversa do amargurado é sempre crítica. Ele está sempre criticando. Ele não tem os olhos para ver um lado bom de uma pessoa,
cor de uma árvore, de um nada. Ele fala de acordo com a ferida dele, ele teve das amarguras dele. Então, ele pode estar disfarçando de qualquer jeito, mas a fala dele vai dizer isso. A língua é afiada para criticar tudo e a todos. Nada está bem. A conversa do amargurado gira em torno de suas próprias feridas. E o ambiente em sua volta torna desagradável e provoca mal-estar, por isso se torna contagiosa. É assim, olha que legal. Nós temos que ficar livre disso hoje, gente. Em nome de Jesus. Nós somos cristãos, temos o Espírito Santo dentro de nós, estamos cultivando o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, tudo aquilo que a gente falou inúmeras vezes. Nós não podemos ter um comportamento desse. Não podemos não, pelo menos não deveríamos ter um comportamento desse. A gente não engana. A gente não engana. Pode um ou outro achar, é o jeitão, é o jeito, é isso, mas a gente não engana. E o pior é que a pessoa amargurada é que fica mal. Então, na fala. Segundo, na atitude. Pessoas que têm essa amargura, ela também manifesta nas suas atitudes. Então, são pessoas ríspidas, vingativas, fechadas, sem a menor gentileza, sem a menor amabilidade, sem um gesto de carinho, sem um nada. Então, a atitude não é sempre, viu, gente? Não é 24 horas. Mas isso aqui escapa muitas vezes. Às vezes, a gente, no meio de nós, a gente controla. Mas a hora que a gente sai dessas quatro paredes, ou quando não estamos com a igreja, a gente fica esses bichinhos que a gente está vendo aqui. Se você é assim, amém que você reconheceu agora, porque nós vamos ficar livres em nome de Jesus. Amém? Então, na fala, na atitude. Na saúde. Pessoas amarguradas têm saúdes frágeis. Nós somos corpo, alma e espírito. Então, pessoas, direto, gente, tudo isso que eu estou falando aqui, um dia você tem uma dor de cabeça, um dia você tem uma insônia, você entra na menopausa, tem um pouco de insônia, viu? Mas eu não estou falando isso, estou falando no dia a dia. Um dia eu tenho uma dor de cabeça, ai meu Deus, estou com amargura. Não, mas são alguns sintomas quando é frequente. Dor de cabeça, insônia, esgotamentos, artrite, isso é engraçado essa artrite, pressão alta, taquicardia, doenças de peles e outras, são sintomas de amargura, de feridas não tratadas. Vai refletir na nossa saúde. São aquelas doenças que a pessoa vai no médico, ela sente dor, ela tem todos os sintomas, o médico faz tudo que é exame, não aparece nada físico. Aí o médico fala, isso é uma doença psicológica. E nós sabemos que não é psicológica, é espiritual. É o capeta que está lá dentro, a verdade é essa. Por uma amargura cultivada. Então, na fala, na atitude, na saúde. Aonde que a amargura manifesta, além disso? Nos relacionamentos. Pessoa amargurada, ela é responsável por uma parede de isolamento. A pessoa amargurada, ela levanta-se uma parede de isolamento. Ou as outras pessoas que convivem com ela dão uma isolada e fazem essa parede, porque ficam aquelas pessoas assim, não vou falar isso que não vai gostar. Não vou falar aquilo porque aquilo ali não vai gostar. Eu não posso falar isso com o fulano, porque se eu falar isso, eu sei como ele é, vai, não sei o quê. Gente, uma pessoa agradável. Então, as outras pessoas acabam construindo uma parede de isolamento e deixam essa pessoa isolada. Tem mulher que não fala tudo pro marido e vice-versa, porque o marido vai ficar mal. Nós temos que ter sabedoria, não é toda hora que tem que falar tudo pro marido. Não é disso que eu estou falando. Mas você é casada com o marido, que você dorme com ele, que você vive com ele, você não tem liberdade no espírito de falar as coisas para ele, porque ele vai ficar bravo. Misericórdia, misericórdia. Não dá, e vice-versa.
Né? Você tem uma pessoa que é sua amiga e você não pode falar de determinado assunto porque vai dar briga? Misericórdia. Não é assim. Gente, eu estou falando isso de um modo geral. Tem hora que a gente tem que parar, tem hora que a gente tem que respeitar. Isso é verdade. Mas eu estou falando assim no dia a dia, na maioria das coisas. A gente não pode ser assim. Então, a pessoa que tem essas feridas não tratadas, as outras pessoas levantam essa parede de isolamento, porque sabe, aqui não pode, aqui não pode, aqui não pode, fica um relacionamento superficial, só falando bobageira. Mas a própria pessoa, às vezes, ela levanta essa barreira. Ela não quer dar intimidade, porque ela não quer ser descoberta. Que muitas vezes ela usa uma máscara e ela fala, mas se eu for conviver muito, essa máscara vai cair, e vai. Então, olha que legal. São pessoas que ficam isoladas. Não é? Na fala critica todo mundo, espalha o mal-estar na roda, todo mundo vai saindo, as atitudes a mesma coisa, nos relacionamentos a mesma coisa. Olha que, e piora, que quanto mais ela quer ser amada, menos ela é, aquilo vai crescendo mais. Ela faz de tudo para ser amada, mas faz daquele jeito estrambalhado, que aí ela acaba sendo mais rejeitada. Gente, é a artimanha do inimigo, ele é sagaz, ele não brinca em serviço. Nós é que somos bobos de não obedecer a palavra de Deus e acabar com essa ferida de uma vez. Então, na fala, na atitude, na saúde, nos relacionamentos, e a amargura sempre resulta em relacionamentos quebrados. Afasta as pessoas, amigos, a família, o diálogo é evitado, é mais ou menos parecido com a parede lá. Nós podemos dizer que a amargura é de fato o veneno da alma, lança trevas e contamina o ambiente. Nós temos que acabar com essa amargura em nome de Jesus Cristo. A primeira coisa, o primeiro sintoma de uma amargura é uma cegueira espiritual. Vamos abrir 1 João. Cegueira espiritual. O quinto, ela resulta sempre em relacionamentos quebrados. A pessoa não... É 1 João 2, 1 João 2,9. Deixa eu pegar aqui que eu tenho anotado, mas eu tenho uma versão falando do veneno da alma. Entendi. Aninha, eu acho que é isso que você queria, que a Aninha pediu aqui. Podemos dizer que a amargura é de fato o veneno da alma. Lança trevas e contamina o ambiente. Olha que legal. E agora nós vamos ler 1 João 2, 9. São os sintomas, né? É como ela se manifesta. 1 João 2,9 fala assim: aquele que diz estar na luz e odeia a seu irmão, até agora está nas trevas. No verso, eu li o 9, né? Aquele que ama o seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia a seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Eu li até o 11. Então, você vai falar assim: eu não odeio meu irmão, mas se esse teu irmão te feriu e causou uma amargura, que nome você vai dar para ele? E você vai estar cego, você vai andar nas trevas. Então, a ferida faz a mágoa faz a amargura provoca a quebra do relacionamento entre os irmãos e traz cegueira espiritual. Vou repetir: a ferida faz a amargura, ou faz a mágoa traz a amargura. A amargura provoca a quebra dos relacionamentos. Aqui fica aquele assim: com esse eu não falo, com aquele eu não gosto, com aquele não sei o quê.
entre os irmãos, e traz cegueira espiritual. Não andar em comunhão é andar em trevas e traz sérias consequências. Olha como é sério, gente. Olha como o plano do diabo é perfeito, não é? Vou falar de três cegueiras que ele traz. A cegueira nos impede de agir com sabedoria. A cegueira nos impede de agir com sabedoria. Porque se andamos em trevas, como que nós vamos saber agir? A gente não sabe como agir quando está em trevas. Não temos luz suficiente para analisar a situação. E olha aqui, isso não acontece, gente, com a gente. Vamos ser sinceros conosco mesmo. Agiremos por impulsos do momento, com julgamentos precipitados. Então, o irmão faz uma coisa, você está cego, você age com o teu impulso. O teu impulso, ele é motivado pela tua ferida. Vai dar tudo errado, né? E aí a gente julga precipitadamente. Quando a gente vê uma situação acontecer e você não está em trevas, você vai ver aquela situação à luz da palavra. Você vai entender, não, fulano fez aquilo, mas é por causa disso, vamos orar por essa situação, vamos abençoar essa vida, não vamos julgar, por mais que a gente fique magoado. Deus dá esse entendimento na nossa vida. Agora, quando nós estamos cegos, porque eu vou repetir, a ferida faz a mágoa traz a amargura provoca quebra de relacionamento entre irmãos e traz cegueira espiritual. Quando a gente está assim, a gente está agindo de acordo, não com a palavra, a luz da palavra, mas de acordo com os nossos sentimentos. Então a gente faz isso. Segundo, a cegueira vai impedir de vermos a nós mesmos, isso eu já até falei, aos olhos da palavra, ou seja, como nós verdadeiramente somos. Porque a gente tem que pegar a palavra e falar assim, nisso eu não sou desse jeito. A palavra diz, não julgue a ninguém, eu julgo. Então essa é eu me vendo segundo a luz da palavra. Agora, eu julgo, a palavra fala, não julguemos a ninguém. Eu vou ver de acordo com a minha... Não, mas não é que eu julgo, eu estou falando isso porque aconteceu mesmo. Você tem os seus motivos, lógico, você tem a sua ferida, você tem as suas razões. Mas a gente, para enxergar a gente como nós somos, é só através da luz da palavra. Não é através do nosso critério é a palavra, não é o que nós somos. Então, quando nós estamos em trevas, a cegueira espiritual impede que a gente haja com sabedoria nos momentos difíceis, impede que nós enxerguemos a nós como nós somos e vai impedir de vermos os outros como eles realmente são. Eu vou olhar para o irmão e, de acordo com o que eu sou, eu determino o que é o Caetano. Eu não vou olhar ele do jeito que ele é. Isso chama-se cegueira espiritual. Agora eu vou falar uma coisa, gente. Só onde que a amargura tem lugar? A amargura só tem lugar onde faltou perdão. E é aqui que é o problema. Aqui que é o problema. Eu estou falando da ferida, da amargura, Como ficar livre disso? Perdão. Não tem outro jeito. Lendo a palavra, se fortificando por dentro com a leitura da palavra, a palavra vai te curando, vai te limpando, vai te trazendo salvação, cura, libertação. Mas para você ficar livre da pessoa que te feriu, da situação que te feriu, é perdão. E pronto. Não tem outro caminho. Amém. Quando o perdão não ocorre, logo no momento da ferida, ela vai provocar ressentimento ou mágoa. A mágoa se transforma em amargura. A amargura nos leva à acusação. Vê se não é assim. A pessoa te feriu agora. Se você não está andando no espírito de perdão, aquilo vai ficando, você vai ressentindo. Daqui a pouco você está amargurado e daqui a pouco você está acusando a pessoa.
A acusação transforma em ódio. E o ódio em vingança. Aí que a gente vê assassinato. Misericórdia. É aí. Então, feriu, tem que perdoar, gente. Nós somos cristãos, nós temos o Espírito Santo dentro de nós, não somos como o mundo. Amém. O mundo não consegue perdoar. Mas nós temos em Jesus Cristo, no Espírito Santo de Deus, no sangue dele, nós temos o perdão dele, não é o nosso perdão, é o perdão dele. Então eu vou repetir. Quando o perdão não ocorre no momento da ferida, ela vai produzir ressentimento ou mágoa. A mágoa vai transformar em amargura. A amargura nos leva à acusação. A acusação nos leva ao ódio e o ódio nos leva à vingança. É o caminho do capeta. Você pode ter 3 tipos de mágoa. Pode ter uma delas, ou você pode ter os 3 juntos. Você pode ter 3 tipos de mágoa. E eu vou falar quais são os sintomas de cada mágoa, para você ver se você tem ou não. Você pode ter uma mágoa com você mesmo. Pode ter uma mágoa de você. Uma pessoa que não se perdoa, por exemplo. Você pode ter a mágoa com os outros. E você pode ter a mágoa com Deus. 3 tipos de mágoa. Se você tem mágoa com você mesmo, vou te falar quais são os sintomas. Você vai ver se você tem mágoa com você. Sentimento de culpa, inferioridade, autocompaixão, coitado de mim, autodepreciação, eu não sou nada, eu não sei fazer nada, tudo comigo é errado, vergonha, ódio, complexo. Agora preste atenção, gente. Isso pode nos levar até ao suicídio. A pessoa fica tão mal com ela se acha um tão nada, que o caminho é esse. A pessoa pode levar ao suicídio, porque ela não é nada, ela não presta para nada, ela se sente culpada, ela se sente inferior, ela se sente a última das criaturas. Se você tem ressentimento com os outros, você não perdoa, às vezes eu falei, a gente pode ter os 3, né? Infelizmente. Mas se você tiver esse sentimento com os outros, você vai ter, os sintomas são ressentimento, amargura, mágoa da pessoa, né? Raiva, ódio, vingança, podendo levar ao assassinato. É o caso extremo, né? Às vezes enfia a mão na cara, manda alguém dar uma paulada, né? Fica torcendo para que morra, mas a consequência é essa. Se você tem essa mágoa de Deus, com Deus, você vai ter dúvida da palavra, né? Você vai ter questionamento com a palavra, incredulidade, rebelião. Você duvidará da palavra, não acreditará na palavra, e em última instância terminará em rebelião aberta contra Deus, que eleva à morte espiritual. Você vê, tudo leva à morte, né? Um leva à morte dele mesmo, outro leva à morte da pessoa, a última instância, e a outra leva à morte espiritual, que a pessoa fica tão magoada com Deus, que ela começa a duvidar da palavra, isso aqui não acontece, isso aqui não acontece, isso aqui não é para mim, não é desse jeito, deve ser de outro jeito, e começa a questionar, levanta um espírito de rebelião, e a pessoa afasta de Deus, quebra a aliança. O que é isso? Morte eterna. Gente, vamos voltar. Tudo começou com o quê? Com uma feridinha que não foi perdoada. Tudo começa com uma ferida. O inimigo, ele é absolutamente especialista em nos ferir. Ele sabe exatamente
exatamente o ponto fraco nosso e manda um irmão ir lá e nos ferir. E se na hora nós não perdoarmos, quando eu falo na hora, gente, às vezes não é na hora, às vezes leva uns 2, 3 dias, mas a gente tem que sair daquilo querendo perdoar. Se a gente não perdoa, tem toda essa consequência. Não aceite a ferida, libere-a pelo perdão. É o único meio de libertar. A falta de perdão dá ao inimigo autoridade legal para ele oprimir e atormentar. Então as pessoas amarguradas são opressas e atormentadas, e atormentam todo mundo que está do lado. A amargura é o resultado da falta do perdão, é o terreno para a semeadura de toda a obra do inimigo. Isso aqui eu já falei, estou repetindo, reforçando. Satanás não respeita o crente que vive com mágoa e falta de perdão. Ele não respeita, porque ele entra aqui que ele entra com tudo. A sua vida fica enrolada cada dia mais. Você vai ver, você não tem nenhum grande pecado. Pecado assim, é um pecado viver sem perdoar, né? Mas assim, você não está fazendo nada de errado, você não está adulterando, bebendo, fumando, sei lá, vai ser os pecados, roubando, mentindo, você não está fazendo nada disso. Mas você está conservando essa falta de perdão, ali ele vai atuar. Então, o perdão é o caminho da libertação. Há uma força tremenda no perdão. Eu vou ler aqui uma definição de perdão. Porque o perdão na Bíblia tem várias palavras que querem dizer perdão, só que eu não anotei, mas é tudo no grego. Então, perdoar é deixar livre. Uma das coisas mais que fala assim é soltar. Se você tem uma pessoa que te magoou, você está presa nessa pessoa. É você que tem que soltar. Então, perdão é soltar, é deixar livre. Vou ler então. Perdoar é deixar livre, soltar, libertar, despedir, mandar embora, atribuir um favor incondicional àquele que nos feriu. É não levar em conta o mal causado, é não reter a mágoa ou ferida, é agir como se o incidente nunca houvesse acontecido. O perdão de Deus é o padrão para o perdão humano. Como Deus perdoa, devemos perdoar. Quem não perdoa é prisioneiro do seu passado e perdeu a capacidade de viver o presente. Quem não perdoa é prisioneiro do seu passado e perdeu a oportunidade de viver o presente. Olha que coisa triste. Passa uma vida preso lá na pessoa que magoou, que machucou, que feriu e não vive o presente, e vive o presente mal e fartamente, porque nós vimos uma situação. É uma pessoa que ninguém aguenta muito, é uma pessoa que não ama e não é amada. Isso que é o triste de tudo isso, né? Agora eu vou dar só os versículos, não vamos abrir, só para a gente ler. Em João 20, do 20 ao 23, fala assim: e dizendo isto, mostrou-lhe as suas mãos e o lado. Jesus depois que ressuscitou. De sorte que os discípulos se alegraram. Vendo o Senhor, disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Aquele a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Então Jesus, ao mesmo tempo que ele assoprou o Espírito Santo, ele ligou o recebimento do Espírito Santo com o perdão. Quem não perdoa, tem os pecados retidos. O Espírito Santo vai fluir ali? Não vai. Jesus, na hora da morte, na cruz, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Foi incondicional o perdão de Jesus. Estevão, lá em Atos, ele fala: e pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Isso é em Atos 7:60. Pessoa que não perdoa é atormentada por demônios. Mateus 18:34. E
condenado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, ou verdugos, até que pagasse tudo o que devia. Quem perdoa é perdoado. Mateus 6. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. O que nós estamos fazendo na igreja se Deus não nos perdoa? O que nós estamos fazendo aqui? Nem oração nossa vai adiantar. Nosso louvor não vai adiantar. Ajoelhar no chão não vai adiantar. Fazer jejum não vai adiantar. Nada vai adiantar. Porque não perdoamos, se nós não perdoamos, não estamos perdoados. Olha como é sério. E a ferida é tão doída, e às vezes ela está aí há tanto tempo, que ela já corroeu todo o nosso ser, que a gente acha impossível um perdão do jeito que está falando, de esquecer tudo. Não é impossível. O sangue de Jesus Cristo é suficiente para limpar toda essa ferida. Amém? Olha que coisa interessante isso aqui. Um versículo aqui que nós vamos ver. A autoridade e fé para remover montanhas depende de um coração perdoador. Para você ter autoridade e fé para remover montanhas, o que é isso? Para um grande acontecimento, para que aconteça uma grande coisa, você tem que ter um coração perdoador. Isso está em Mateus 11, do 23 ao 26. Fala assim: porque em verdade vos digo que qualquer que disser a esse monte, erga-te e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, aqui a fé e a autoridade, mas crer que ele se fará aquilo que diz, tudo o que disser será feito. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, crede receber e tê-las-ei, a fé. E quando estiverem orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai, que está nos céus, vos não perdoará as vossas ofensas. Então, por que Jesus falou isso ligado a uma atitude de autoridade desse tamanho, de mover montanhas e fé? Você tem que ter um coração perdoado. O que Jesus veio fazer aqui na terra, gente? Morrer na cruz. Foi a única coisa que ele veio fazer de verdade. Ele aproveitou e ensinou ser bom, ensinou os princípios, mas o que Jesus veio foi morrer a nossa morte, para ser o nosso substituto. Se ele tivesse feito tudo que ele fez, não tivesse morrido na cruz e ressuscitado, nada tinha adiantado. Então ele fez. E a morte dele foi para quê? Para quê? Para perdoar. A obra de Jesus foi essa. Como que nós somos cristãos sem perdoar, gente? Não tem condição. Não existe. Nós estamos perdendo tempo. A nossa vida cristã está emperrada. A gente tem que perdoar. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, aceite o perdão de Deus. Isso aqui eu estou falando para quem não se perdoa. Aceite o perdão de Deus. Tome posse desse perdão e não permite que o diabo te acuse. Temos que confessar o pecado e abandonar o pecado. Não adianta também confessar, confessar, pecado. Isso ainda está em processo. Mas se você